E que história é essa que a gente está postando aí de professor lobo? Vou te contar dessa história. Primeiro a gente encontrou os professores dinossauros. Veja, para mim é muito natural, não sei porquê, de onde é que eu tirei. E eu acho que existe mesmo essa expressão, né? Aquelas pessoas desatualizadas a gente chama de dinossauro, né? Então primeiro veio a ideia do professor dinossauro. Aí depois a gente ficou, ok, se o dinossauro é aquele que não é tão bom, o professor bom então é quem? E a gente tentou, ok, mas pensa aqui comigo. Se é um bichinho tem que ser outro bicho, né? Dinossauro é um bicho, então professor bom é um tipo de bicho. Aí ok, aí o primeiro bicho que eu pensei foi coruja, né? O professor coruja. A gente costuma usar, né, essa imagem da coruja, inclusive é símbolo, se não me engano, né, da pedagogia. A coruja, símbolo de sabedoria, né? Só que uma vez eu escutei uma piada que eu vou contar para você, e por causa dessa piada eu não escolhi o professor coruja. Diz que uma vez o cara tinha um papagaio. Eu tenho que aprender a contar piada. Meu Deus. Não é assim. Tinha 2 amigos, tá? 2 amigos. E um deles tinha um papagaio. E o papagaio falava um monte. E o papagaio sempre falava das coisas, enfim. E aí o amigo dele foi visitar ele, viu aquele papagaio, achou o máximo o papagaio. E aí ele pediu um filhote de papagaio. E aí aquele amigo que era dono do papagaio disse, sim, eu vou te dar um filhote de papagaio. E aí passou um tempo. Esse amigo que tinha o papagaio foi visitar o outro que queria o filhote de papagaio e levou um filhotinho. E aí esse cara criou esse filhotinho. Criou o filhotinho, ele cresceu, ficou muito bonito, mas ele não falava. Aí um dia esse outro amigo foi visitar ele, só que o que ele tinha feito? Ele tinha feito uma grande sacanagem. Ao invés de dar para o amigo dele um papagaio, ele deu uma coruja. E aí quando ele chegou na casa desse amigo para quem ele tinha presenteado, ele disse, e aí, ó papagaio? Sabendo que era uma coruja. E aí o amigo, assim, muito inocente, disse, olha, tá bonito, tá vistoso, assim. Falar ele não fala, mas o que pensa? É uma piada muito idiota, mas é uma piada que eu me lembrei, eu pensei, meu Deus, sim, coruja é símbolo de sabedoria, mas a minha proposta aqui é levar ferramentas de programação neurolinguística voltadas à comunicação. Então não vai adiantar só pensar, a gente vai ter que falar também. Não falar no sentido de papagaio, como quem repete, mas sim, claro, usando sabedoria. Então eu pensei, ok, coruja quem sabe não, porque nós vamos ter que falar. E aí a gente saiu em busca de outro bicho. E aí eu encontrei o lobo num livro de simbologia de cultura norte-americana. Por isso um lobo, né? Porque vem de lá. Então, eles inclusive descrevem, nessa cultura norte-americana, eles descrevem o lobo como o grande mestre, o grande professor. E para eles o lobo é um símbolo do professor. E aí o que eles falam? Que o lobo ensina o seu clã a viver em harmonia e a compreender os mistérios da vida. Achei tão fantástica essa definição, gostei mesmo. Até porque aqui a gente fala muito sobre missão, a gente vai além só da educação em si. Fala que o lobo é o precursor. O lobo professor é aquele que vê uma novidade, aprende uma coisa nova e corre para contar para o seu grupo. Acho isso fantástico. Quando um professor estuda, ele vai em busca do conhecimento, ele faz sua faculdade, pós, mestrado, doutorado. E o que ele faz sempre? Ele volta para contar as novidades. Ele lê um livro e ele volta para contar as novidades para o seu clã. E o professor também é o equilibrado.
Porque o lobo, assim como nós, ele vive em bando, mas ele também consegue realizar os seus sonhos pessoais, os seus anseios pessoais. Se necessário, ele também anda sozinho. Quando precisa, ele também anda sozinho. Então há um equilíbrio aqui, né? Um equilíbrio de contribuição para o grupo, de contribuição para o seu clã, mas também a sua capacidade de viver só se necessário, de cuidar de si, e é um conceito que eu tenho trabalhado aqui. E além do mais, aí depois que eu encontrei o lobo, me remeteu àquele livro da Clarice, que é Mulheres que Caminham com os Lobos. E como a grande maioria das pessoas que me assistem são mulheres, e eu procuro, quando faço campanhas, divulgar só para mulheres e convidar, quando mando convites, convidar somente mulheres, porque é a minha preferência de comunicação e porque já tive algumas experiências que não foram boas na internet quando procurei trabalhar os dois grupos. É difícil a gente realmente segmentar aqui na internet, e aí apareciam uns bobos falando bobeira, uns meninos bobos, sabe? Então eu tenho realmente focado com trabalhar com mulheres. E aí, mulheres que caminham como os lobos, faz sentido. Então faz sentido falar professora loba, professor lobo. E é um convite para sermos mais lobos e os precursores, os equilibrados do nosso clã. Beijo.